Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago. Começar aqui a aula de biologia, terceira aula, né, à distância. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as organelas que tem dentro das células, beleza? Galera, mesmo esqueminha de sempre, vou pedir para vocês separarem um caderno. A gente vai fazer de conta que é uma lousa aqui, né? Sei que vocês gostam de anotar bastante, então eu vou passando para vocês irem anotando. E daí na outra semana eu mando para vocês a atividade, beleza? Pessoal, eu acho que eu tenho mais uma aula que eu vou gravar específica agora. E as outras aulas já estão prontas, tá bom? Então ela vai, talvez mude um pouquinho aí, mas é sempre eu dando aula, mas são aulas já meio prontas para facilitar um pouquinho aí, tá bom? Então vamos começar lá? Então hoje a gente vai falar sobre as organelas celulares. O que é isso? É tudo que tem dentro das células. Só das células eucarióticas, tá? Para eucariótica a gente quase nem se aprofunda. Então, pessoal, dentro da célula tem um monte de pequenas partes. Cada uma tem uma função bem específica, tá bom? A gente vai ver as mais importantes nessa aula, tá bom? E a função de cada uma delas. Então, o que são as organelas? São pequenas estruturas funcionais e de organização. Como assim? Cada uma tem uma função e ajuda a organizar a célula. Ela funciona como se fosse um órgão do corpo. Cada órgão faz um pequeno pedaço para o corpo inteiro funcionar. Então, cada uma tem uma função específica que, trabalhando junto, faz com que as células funcionem. Organelas são estruturas que ficam dentro do citoplasma da célula. Lembra quando a gente dividiu a célula em membrana, núcleo e citoplasma, que é essa parte aqui, que está azulzinha? As organelas são as partes que estão dentro do citoplasma. E são estruturas compostas por membranas internas e externas com diferentes funções, sendo as principais organelas os retículos, endoplasmático liso e rugoso, o aparelho de Golgi e a mitocôndria. E nas células vegetais tem algumas organelas específicas, como os cloroplastos. Gente, sempre comentei, biologia tem uns nomes complicadinhos, nome de filho, né? Mas é tranquilinho, tá bom? Então, separar o caderno aí para fazer anotação. Se quiser pausar para anotar, fica à vontade. Então, gente, primeiro tipo de organela a gente chama de mitocôndria. O que são as mitocôndrias? Elas são feitas lá por uma membrana dupla, externa e interna, com muitas dobras. Toda mitocôndria tem essa mesma cara, tá vendo? Muitas e muitas e muitas dobras. Para que ela faz? Ela faz a respiração celular, é ali que o oxigênio entra, que o gás carbônico sai, e produz a energia para todas as funções vitais do nosso corpo. As mitocôndrias são as casas de força da célula. É lá onde a energia é produzida. Galera, e uma curiosidade. A mitocôndria... Existe uma teoria que fala que as mitocôndrias eram bactérias antigas que acabaram entrando dentro de uma célula. Tá? Isso chama teoria da endossimbiose. Mas é detalhe, tá bom? Não é o foco da nossa aula hoje. Então, galera, qual que é a ideia? As mitocôndrias, elas são organelas especiais. Elas têm a capacidade de se reproduzir sozinhas. Elas conseguem se autorreproduzir, tá certo? Por quê? Porque elas têm DNA. Um DNA circular igualzinho de uma bactéria. E mais uma curiosidade, que no caso dos seres humanos e de muitas outras espécies de seres vivos, as mitocôndrias são totalmente de origem da mãe. Não vem do pai. Vem lá do óvulo, tá? Então, a gente, se saber a mitocôndria nossa, a gente consegue comparar com a nossa mãe, tá certo? Não com o do nosso pai. O DNA não, é sempre metade de cada um. Belezinha? Vamos para a próxima? Então, próxima, pessoal. Retículo endoplasmático. São umas organelas que elas se dobram todas, formando um saco bem achatado. Tem dois tipos, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Ele é formado por um monte de tubinho, de vesícula, tudo conectado, servindo para a comunicação da célula. Então, olha lá o desenho, ele é todo dobradinho, uns tubinhos por onde passam umas coisas, isso dentro de cada célula, tá bom? Pessoal, principal função dos retículos é transportar lipídio e proteína. Por isso que ele é cheio de tubo, porque é lá que corre o transporte. É como se fossem umas ruas dentro da célula para transportar o que está produzindo. Pessoal, tem o liso e tem o rugoso. O rugoso recebe esse nome porque tem umas bolinhas coladas na sua lateral. São os tais dos ribossomos.
Então ele tem esse nome por conta desses ribossomos colados. E esses ribossomos fabricam as proteínas das nossas células, tá bom? Então, retículo endoplasmático liso e rugoso fazem um transporte e o armazenamento do que a célula produz. E o rugoso tem esse nome porque tem essas bolinhas coladas que parecem umas ruguinhas. E essas bolinhas são os ribossomos que produzem proteínas, beleza? Então, ó, tá aqui um resuminho da explicação. Pode ir anotando no caderno e vamos para a próxima parte já já. Pessoal, continuando aí, a gente chega no complexo de Golgi, complexo golginiense ou aparelho de Golgi, que é o nome mais moderno que é dado para ele. É um monte de disco achatado e empilhado que formam umas bolsas dentro da célula. A função é de armazenar, modificar e exportar, mandar para fora as proteínas que a célula produz. E além disso, o aparelho de Golgi produz umas vesículas, tá? Então olha só. São um monte de coisinhas achatadas, todos dobrados ali, que está guardando a proteína que produziu lá no retículo. Olha só que imagem, tá bem interessante, ó. A proteína foi feita aqui no retículo, ele manda para o complexo de Golgi, e ele, pessoal, ele tem a capacidade de formar vesículas, que são umas bolinhas que conseguem ser lançadas para fora da célula para jogar a proteína para fora. Professor, aonde a gente tem isso? Você já ouviu falar de hormônios? Né? Os hormônios são proteínas, eles são produzidos lá no retículo e são jogados para fora lá no complexo de Golgi. Olha que interessante, né, pessoal? A gente consegue ligar uma coisa a outra. A gente falava de hormônio, a gente pensava que era uma coisa, olha lá, dentro da célula como que ele atua, né? Vamos lá, pessoal? Continuando, a gente chega num tipo de organela que se chama lisossomo. O lisossomo faz a digestão dentro da célula. Como assim? Dentro do lisossomo tem um monte de enzima digestiva. E a função é destruir qualquer composto orgânico que não é da célula. Então, um carboidrato, uma proteína, um DNA e um RNA que não é da célula, ele vai lá e destrói. Então, ele destrói os invasores da célula. Gente, lisossomo pode ser usado para destruir o DNA de vírus e bactérias invasores. Então é como se fosse um sistema de defesa da célula. Quando a gente estudou lá no primeiro ano o sistema imunológico, a gente falou, né, das células do anticorpo, falamos das células que destroem os outros, porque eles têm bastante lisossomos no seu própria célula, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai falar de algumas organelas especiais. Como assim? Elas são exclusivas das células vegetais, das plantas, por exemplo. Então, se eu pego uma célula vegetal, ela é um pouquinho diferente do animal. Ela tem algumas coisas que só elas têm. Como, por exemplo, alguma parte lá específica para fazer a fotossíntese, né? Já que só a planta faz fotossíntese. Então, isso vai ocorrer dentro de uma organela. Então, as organelas especiais, elas têm funções bem específicas que só atuam nos vegetais. Beleza? Vamos começar com a primeira, que é a maior de todas, que é essa que está desenhada aqui, ó. O vacúolo. Gente, o vacúolo ele serve para armazenar e guardar algumas substâncias que a célula produz. Por exemplo, seiva e amido. E além disso, gente, o vacúolo é o que faz, por exemplo, quando você molha uma planta, que logo ela fica dura, reta, né? A folha ela tá toda murcha, daí você molha ela rapidinho ela fica em pé. Porque o vacúolo regula a rigidez dos tecidos vegetais. Né? Ele armazena a água, armazena sais e deixa a planta lá mais rígida, mais firme, tá bom? Então esse é o vacúolo que faz. Olha aqui o desenho da célula vegetal com os vacúolos dela. São enormes, tá? Porque precisa guardar muita coisa dentro das células das plantas. Outra coisa que só as plantas têm são os cloroplastos. Gente, cloroplasto é uma organela presente nas plantas e em outros organismos que fazem fotossíntese, tipo a alga e alguns seres vivos são dos protistas. Dentro do cloroplasto existe a clorofila. A clorofila é um pigmento, é uma cor que dá a cor verde para a planta. E essa clorofila é o que faz a fotossíntese, né? Então, eles possuem cor verde por causa da clorofila e a clorofila é responsável pela fotossíntese. Então, olha só, dentro do cloroplasto como que é. Ele é todo divididinho no que a gente chama de grânum e tilacoides, que são os disquinhos, e é ali que ocorre a fotossíntese, tá certo, pessoal? É aqui que recebe a luz e que vai produzir o oxigênio, tá bom? Pessoal, a aula de hoje era isso mesmo.
A gente falou das organelas. Vou pedir para vocês deixarem anotadinho. Próxima semana eu vou lançar os exercícios. Quanto aos exercícios da semana passada, vocês estão indo muito bem, tá bom? Aquela lá sobre eucarioto e procarioto vocês arrasaram. Unicelular e pluricelular também foram muito bem. Eu sempre corrijo e devolvo a nota dentro do Google Sala de Aula, tá? Quem não está utilizando o Google Sala de Aula, me procura para pegar sua senha, pegar seu e-mail para conseguir usar, beleza? Gente, por hoje era só isso e até semana que vem. Até a próxima aula.